Boa noite. A base do SAMU, que fica no Jardim São Manuel, na zona noroeste de Santos, é alvo de reclamações da população. Segundo os moradores, o local, que recebeu um investimento de R$ 182 mil da prefeitura, está abandonado. Seu Bento sentiu mais do que na pele a falta de estrutura da saúde em Santos. Há 2 anos, a filha de 27 morreu por causa de uma hepatite. Para ele, se a ambulância não demorasse tanto para chegar, a jovem poderia estar viva. Chamei 3 horas da manhã, chamei 3h30, chamei 4 horas, chamei 4h30, a ambulância veio chegar 5 horas da manhã. Pouco tempo depois da morte da filha de seu Bento, surgiu uma luz no fim do túnel para a população do Jardim São Manuel. Primeiro veio uma ambulância e em novembro do mesmo 2015 foi inaugurada essa base, anexa à unidade de saúde do bairro. Só esqueceram de acender a luz do túnel. Essa ambulância nos foi dito que era nossa, ou seja, do Jardim São Manuel. E poucas vezes ela ficou aqui, ou seja, ficou bonitinha para enfeitar, era zerinho, construíram um prédio para abrigá-la, porque antes ela ficava no relento, lá na subida da passarela, e nos foi dito que o motorista mais a auxiliar, que era uma enfermeira, não podiam ficar lá porque ficavam à mercê. Primeiro ela ficou até às 17 horas, só que nos foi prometido que era das 7 da manhã às 19 horas. Ou seja, ela ficaria à nossa disposição às 12 horas. E agora nem meia hora nós temos de ambulância aqui no bairro. Segundo o líder comunitário, o serviço só começou a funcionar mesmo em junho do ano passado, quando chegaram os equipamentos. Ela funcionou cerca de 2 meses, depois fechou. Ninguém sabe o que aconteceu. Aí ela vinha, uma vez aparecia a ambulância, outra vez não aparecia, então ficou aquele indo até agora nunca mais apareceu. Tem uns 2 ou 3 meses que não aparece ninguém aqui. Edmilson explica que a base mais próxima ao bairro fica no canal da Jovino de Melo, mas o atendimento demora. 40 minutos, dependendo do trânsito, se não tiver nenhuma outra ocorrência. Ou seja, as pessoas elas estão morrendo praticamente aqui, porque se a gente não colocar elas dentro do carro para atender, elas morrem aqui no local. O diretor jurídico do Sindicato dos Servidores Estatutários confirma a denúncia. Ele diz que a base nunca funcionou em plena capacidade. O principal motivo é a falta de ambulâncias no município. Os profissionais, para nós, por exemplo, sempre informaram que nunca trabalharam aqui pela falta de condição de trabalho. Não tem veículo para trabalhar no município, não tem ambulância. Aí eles teriam que fazer o atendimento aqui e ainda fazer toda a cobertura da Zona Noroeste e morros, tendo essa base como ponto de partida. E aí eles não tinham condição de fazer o atendimento, ou seja, não conseguem atender aqui, não conseguem atender o morro, não conseguem atender a Zona Noroeste. O profissional ele se sente refém da falta de condição de trabalho. O sindicato já denunciou a situação para a Prefeitura e ao Ministério Público, mas até agora... Nós já encaminhamos diversos ofícios para a Secretaria Municipal de Saúde, já encaminhamos denúncia no Ministério Público, já encaminhamos denúncia no Conselho Municipal de Saúde. É uma luta antiga, não é um problema que acontece nesse momento, é um problema recorrente que se apresenta já há alguns anos. Então a gente está pedindo e nada. E é só você olhar, as imagens dizem tudo, a gente não precisa falar mais nada. Tá aí quase 4 ou 5 meses que não aparece ninguém, tudo fechado, ninguém sabe nem onde está a chave. Tem uma estrutura boa lá dentro, tem cama, tem ar-condicionado, entendeu? Só que aquilo, não tem ambulância, não adianta nada. Então a gente fica assim à mercê, ver essas situações de as ambulâncias sendo alocadas num valor tão alto, de 26 mil, 27 mil cada ambulância, e não ter às vezes R$400 para trocar uma pastilha de freio. Então não consegue entrar na nossa cabeça essa situação. A Secretaria de Saúde de Santos informa que o posto do SAMU no São Manuel não foi desativado. O local ficou temporariamente sem ambulância devido a problemas mecânicos nos veículos da frota. A previsão é que uma ambulância retorne à base a partir de quarta-feira. Durante o período de manutenção, os moradores do bairro não deixaram de ser atendidos pelo serviço por meio do telefone 192. Em média, 18 veículos são disponibilizados na frota do SAMU em toda a cidade, sendo 5 exclusivos para os chamados 192.
E a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe começou hoje em Santos. Agora podem se imunizar de graça nas unidades de saúde crianças entre 6 meses e 4 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias. Para receber a dose, é preciso apresentar carteira de vacinação e RG. A Prefeitura de Santos, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, iniciou uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos domiciliares. O primeiro local escolhido para as ações de conscientização ambiental foi o Morro Santa Maria. Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e da Cooperativa de Materiais Recicláveis percorreram casas e entregaram esses folhetos informativos. O objetivo foi explicar à população a importância da reciclagem e o destino correto do lixo doméstico. Quanto mais resíduos forem destinados à coleta seletiva, menos resíduo é destinado ao aterro sanitário. Então a gente ganha em vida útil do aterro e isso também é revertido economicamente para a cooperativa. Marilene já recicla há vários anos o lixo doméstico e aprovou a iniciativa. Eu sou muito suspeita para falar, que eu reciclo até papel de bala, né? Quando saio de casa minha, eu falei, dá o lixo aqui que a mãe põe na bolsa. Quando chego em casa, põe tudo no lixinho limpo. A presidente da cooperativa, que faz a triagem dos materiais recolhidos, afirma que muitos moradores descartam na coleta seletiva lixo que não pode ser reciclado. As pessoas misturam tudo, comida, quadro, vidro moído que não vem dessas vidraçarias, vem um monte, às vezes, semana passada veio um monte só de vidro moído, que não dá para aproveitar, né? Vem roupa, a roupa o pessoal deveria separar, poderia até mandar para lá ou agendar com a gente e alguém iria buscar, né? Porque são roupas que é roupas boas. Agora no fim do ano eu peguei um monte, lavei, mas gastei um monte de água, lavei para doar. A ação denominada Dê a Mão para o Futuro faz parte de um amplo programa com 2 anos e meio de duração. A primeira fase vai ser concentrada nos morros e a campanha vai percorrer todos os bairros da cidade. O objetivo também é preparar o município para a lei que entra em vigor em julho e estabelece mudanças na coleta dos resíduos sólidos. Ela cria 4 categorias de geradores de resíduos. Mais importante é criar o grande gerador comercial, porque ele vai ser responsável pelo seu resíduo. Então, ele que vai ter que dar a destinação correta e ter a responsabilidade econômica para isso também. Os outros 3, que é o pequeno gerador comercial, o grande e pequeno gerador doméstico, esse a Prefeitura continua fazendo a coleta. Em Guarujá, a tarifa do ônibus municipal deve permanecer em R$ 3,20. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. O impasse começou em dezembro do ano passado, quando o valor da passagem passou para R$ 3,70. Já em fevereiro deste ano, o atual prefeito, Walter Suman, assinou um decreto reduzindo o preço em 50 centavos. E o secretário nacional de Portos esteve hoje pela primeira vez em Santos desde que assumiu o cargo no último dia 11. Entre outros assuntos, Luiz Otávio Campos falou sobre a proposta de autonomia das companhias docas. Pela manhã, Luiz Otávio Campos acompanhou a posse do novo Conselho de Administração da Codesp, agora presidido por Albert Furtado de Vasconcelos Neto. Uma das principais atribuições do órgão é aprovar as ações da diretoria da Companhia Docas. No cargo há menos de 2 semanas, o secretário falou sobre os assuntos que considera prioridade. A prioridade 1 que nós temos não só trabalhado lá no Ministério, lá em Brasília, mas aqui também com a Companhia Docas de Santos, é melhorar e aumentar a autonomia da diretoria executiva e das pessoas que têm no seu dia a dia a vivência, a experiência e as dificuldades do porto. Se nós melhorarmos a autonomia, com certeza nós vamos trazer melhoria. A grande novidade é que após 10 anos de um processo longo de autorização para o Porto de Santos, nós conseguimos a licença de operação do porto. A bem da verdade, o IBAMA tinha esse trabalho que estava sendo feito pela diretoria
em conjunto com nossos técnicos ambientais, e esse processo vem se arrastando há 10 anos. E nós tomamos para nós como missão de fazer isso acontecer. Como disse o nosso secretário Luiz Otávio, essa autonomia que a diretoria executiva passa a ter, então nós vamos a Brasília, conversamos com a presidente do IBAMA, conversamos com o diretor-geral da ANTAC, conversamos com o ministro, com o secretário, então nós temos uma ação proativa. Nós não ficamos simplesmente esperando que o processo venha, nós vamos lá buscar o resultado do processo. Luiz Otávio Campos também falou sobre a possibilidade dos terminais privados realizarem obras estruturais que, a princípio, seriam de responsabilidade do poder público. É apenas aumentar a competência, é aumentar a autonomia da gestão que hoje existe. Eu, particularmente, raciocino que nós podemos, com os estudos concluídos, abrir o capital de determinada empresa que está em dificuldade financeira e nós podemos abrir o capital das empresas para gerar a melhoria do serviço, a ampliação do serviço e a participação até das empresas operadoras. Outro assunto tratado foi a dragagem de manutenção do Canal do Porto. O contrato com a empresa venceu no mês passado e foi prorrogado até maio. De acordo com o presidente da Codesp, o serviço não deve ser interrompido. Agora, o assunto está sendo discutido nesse novo CONSAD que tomou posse hoje, que deve prorrogar por mais 4 meses. Então, fecha os 6 meses que foi pedido lá atrás. Paralelo a isso, a diretoria executiva, preocupada, já antecipou e abriu um processo licitatório. Então, nós temos 2 alternativas. Como bom professor de logística, quem tem um não tem nenhum, é preciso ter 2. Então, eu tenho a expectativa de prorrogar e tenho o processo em andamento, que até o final do mês de abril tem uma nova licitação para mais 6 meses. Então, ou um ou outro eu tenho em mãos. Então, não vai haver problema de dragagem nos berços daqui para frente. O último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física é sexta-feira. Até agora, cerca de 245 mil contribuintes já enviaram os documentos na Baixada Santista e Vale do Ribeira. A expectativa é que mais de 158 mil pessoas ainda façam a declaração até o fim do prazo. Quem entregar depois da data vai ter que pagar a multa. Todos os anos, Silmara deixa para entregar a declaração do imposto de renda faltando 1 ou 2 semanas para o fim do prazo. Dessa vez, não foi diferente. Eu sei que o meu imposto de renda não é uma coisa complicada, eu já tinha os dados todos comigo, então fui acabando deixando. Acabei ligando há 1 semana atrás e estou aqui para fazer. Nesse escritório de contabilidade no Boqueirão, o movimento aumentou nos últimos dias. Segundo essa contadora, o contribuinte que deixa para a última hora corre diversos riscos. O site da Receita às vezes começa a ficar mais vagaroso e a pessoa que faz na última hora sempre dá aquele desespero, esquece o documento, lança a informação errada por causa do desespero. E mais um problema também que se tem que chamar a atenção, o imposto esse ano geralmente está maior para quem paga. Então se você deixa para a última hora, você vai no banco, não consegue às vezes pagar, vai tentar pagar pela internet e esbarra no limite de pagamento pela internet. Santos é a cidade da Baixada Santista com o maior número de contribuintes. São 155.773. Desse total, 91.982 pessoas já entregaram um documento à Receita. Quem deve declarar o imposto de renda? Quem ganhou a partir de R$ 28.559,70, quem tiver rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil e quem tiver patrimônio acima de 300 mil reais. E também tem outras situações, quem vendeu, comprou imóvel, quem atuou na Bolsa de Valores, né? Entre outras hipóteses. O prazo para a entrega do documento termina nesta sexta-feira. E quem não entregar a declaração até sexta-feira, o que acontece? A multa de R$ 165,74 e quem tem imposto devido, 1% por mês de atraso. O assunto agora é futebol. Em partida com arbitragem polêmica, a Portuguesa Santista empatou com o Olímpia em Eurico Mursa. Agora, para chegar às semifinais do Campeonato Paulista da Série A3, sem bater pênaltis, a Briosa precisa vencer a equipe do interior fora de casa. Juiz cercado e jogadores da Portuguesa inconformados. Não, é uma vergonha. No mínimo, mais 2 minutos já cresce. Isso é uma vergonha o que ele fez agora. Isso sem nenhuma parcialidade, né? Isso aí foi o que foi visto.
O árbitro Lucas Caneto Belotti deu 5 minutos de acréscimo quando a Briosa vencia o Olímpia por 1-0. Aos 48 do segundo tempo, ele viu pênalti nesse lance. Detalhe, o escanteio que antecedeu a penalidade máxima foi no mínimo duvidoso. O centroavante Naldinho, que não tinha nada a ver com isso, cobrou a infração com personalidade e garantiu um empate com sabor de vitória para a equipe do interior. Naldinho empata o jogo. Os jogadores da Portuguesa reclamaram muito da arbitragem. Um absurdo. Uma das aberrações que eu vi nesses últimos tempos dentro do futebol. Olha só. Olha o que ele pode proporcionar aqui. É uma coisa... Não é patriotada, não. Ele deixou o jogo correr até 51, 52, né? Mandou cobrar o pênalti oriundo de um escanteio que não aconteceu. Os próprios jogadores do Olímpia já tinham voltado para a cobrança do tiro de meta. Ele falou que deu tiro de meta, mas aí o Bandeira deu escanteio. Aí eu fui falar com ele, ele falou, não, mas é eu que mando. Não, se é você que manda, você deu escanteio. Aí ele ficou contradizendo todo, mas é normal. Se ele achou que foi escanteio, a gente tem que se preparar para a batida, para errar pouco, né? Na minha opinião também, deu 5 minutos de acréscimo, não teve tempo técnico, não teve nada. É complicado, né, cara? Complicado falar de arbitragem. A Briosa jogou de igual para igual com o melhor time da competição. Foi superior em toda a partida. Pressionou no começo e abriu o placar aos 22 minutos com Lucas Lino, depois de cruzamento de Carlos Alberto. Passou bonito. Tocou. No finalzinho da primeira etapa, a Portuguesa chegou a fazer o segundo com o mesmo Lucas Lino, mas o árbitro anotou o impedimento. Anulado! Aos 35 minutos do segundo tempo, Washington ainda desperdiçou essa oportunidade. O mais difícil o Washington fez foi perder o gol. Ansiedade nesses momentos, o jogador tem a oportunidade de matar o jogo, mas assim que nem eu falo, o importante foi o conjunto da equipe, a forma que jogou. A equipe vinha ganhando o jogo, ganhando bem, infelizmente aconteceu o que aconteceu. O jogo de volta vai ser no próximo domingo, às 10 da manhã, em Olímpia. O campeonato está aberto. Cabe a nós fazer uma boa partida como foi aqui, com certeza. Nós com certeza conseguiremos um bom placar lá e a nossa classificação. Já pela segunda divisão, o Real Cubatense perdeu de 6-0 para o Mauá fora de casa. O Guará Vermelho ocupa a 5ª posição do grupo 4. E o Jabaquara empatou a 3ª partida consecutiva, dessa vez diante do União Mogi. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com poucas chances de gol para ambos os lados. Aos 14 minutos do segundo tempo, o juiz marca toque de mão da zaga do União Mogi dentro da área. Pênalti, que Arian não desperdiça. Mas a alegria do Jabuca não durou nem 2 minutos. Álvaro empata e dá números finais à partida. Final na Caneleira, Jabaquara, 4º colocado do grupo 4 com 3 pontos, 1. União Mogi, 5º, também 1. Faltou uma maior tranquilidade, sem morosidade. Nós ficamos afoitos de fazer o gol e começamos a dar chutão, querer passar a bola o cara mais perto do gol, como se fosse fazer o gol. Nós tínhamos que tocar a bola, nós trabalhamos a semana toda tocando a bola e a ansiedade deixou assim. Nós estamos, por incrível que pareça, nós estamos jogando melhor fora do que em casa. E nós vamos descobrir o porquê nessa semana nós não estamos fazendo o que nós estamos fazendo no treinamento. Graças a Deus aí eu consegui fazer o gol, mas triste por tomar um empate em sequência, não deu nem tempo de comemorar. Mas é isso, é seguir trabalhando, a gente vai encaixando o que tá faltando, pelo menos a gente não está perdendo, estamos empatando, estamos somando. Mas a gente precisa de mais, Os 4 primeiros da chave se classificam para a próxima fase. O próximo compromisso do Jabuca é sábado às 3 da tarde, contra o Mantiqueira, em Guaratinguetá. Nadadora desde os 8 anos e agora aos 24 anos, Catarina Ganzelli conquistou o direito de participar do circuito FINA Open Water Swimming Grand Prix. E ela é a nossa convidada de hoje no Caderno Regional. Catarina, boa noite, seja bem-vinda, tá? Bom, antes de mais nada, já entreguei sua idade, né, para todo mundo aqui, abrindo a matéria. E outra, esse Open Water Swimming Grand Prix nada mais é do que um campeonato de águas abertas, é isso, traduzindo. Exatamente, é um circuito mundial
da FINA, que é a Federação Internacional de Águas Abertas, com ultramaratonas aquáticas, provas acima de 15 quilômetros. Essa é a sua prioridade para esse ano de 2017, Catarina? É para isso que eu estou treinando e eu quero aproveitar essa chance única que eu tive, que veio de uma forma assim tão rápida e especial para mim. Como é que você conquistou esse direito? Participando de provas que te deram qualificação para poder entrar no circuito, é isso? Exatamente. Participando da primeira etapa, me possibilitou que eu fizesse as próximas 3 etapas do circuito, que é composto por 4 etapas, né? A primeira etapa foi na Argentina, dia 5 de fevereiro agora, de 57 quilômetros na distância. 57 quilômetros? Exatamente. No Rio Coronda, foi uma prova em Rio, inclusive. E assim, veio tudo de uma forma muito repentina para mim. Eu acreditava, mas ainda não era algo palpável, então me ligaram. Eu fui substituir uma atleta argentina, que teve uma desistência de última hora, e eu era a primeira reserva. Então na mesma noite me ligaram e falaram, você é a primeira reserva, a menina não vai poder vir, teria como você vir para a Argentina agora? E eu... Pô, é meu sonho, eu quero fazer isso desde a infância, eu vou com certeza. E fiquei muito empolgada, mas foi um grande desafio, porque eu não estava preparada. Eu fui pegando tudo emprestado, eu fui sem a suplementação ideal para poder fazer a competição, pedi emprestado para muitos adversários. Mas era uma oportunidade que você não podia abrir mão, né? De maneira nenhuma. E assim, veio tudo tão rápido, eu desejo fazer provas desse tipo há mais de 10 anos, desde que eu era criança. E eu pensei, gente, em meses tudo se realizou, sabe? E como é que foi o seu desempenho lá nessa prova na Argentina? Foi um desempenho, assim, muito satisfatório pela forma, pelas condições das quais eu fui exposta. Claro. Eu comparo muito com as pessoas, é como alguém te chamar para fazer um Ironman. E na mesma noite você falar, eu vou, sem gel, sem nada. Então foi essa situação. E eu não tenho muita experiência de viajar fora do país. Então trocar dinheiro, cada situação que eu fui exposta... Sim, eu imagino, uma loucura, né? Isso nem a mala para você fazer ideia eu tinha, eu pedi para um amigo na mesma noite, né? E acabou que tudo se encaixou para que desse certo. Inclusive, a própria pessoa que me hidratou foi uma atleta argentina que estava na cidade, que já fez a prova e não faria naquele ano. Ela estava junto da organização e falou assim, não, eu ia hidratar outra pessoa, que não era nem a menina que desistiu para eu entrar a vaga, era uma outra menina que arrumou outra pessoa para hidratar, eu posso hidratar você. E sem contar que eu não falo espanhol, eu estava falando tudo em inglês. Agora eu já peguei um pouquinho do espanhol no tempo que eu estive lá. Era para ser você, Catarina. Nossa, né? Então, tudo se encaixou. Os astros conspiraram a seu favor. Por conta de todas as condições, eu fiquei muito feliz, muito realizada com o meu resultado, de completar no tempo limite, de não ficar... não fui a última colocada, fiquei em 11º ainda, consegui chegar entre a... Poxa, a 11ª melhor do mundo naquela data, naquela distância. Foi algo assim... magnífico, eu fiquei realizada com o feito de nadar 9 horas seguidas, né? E você vem de uma participação vitoriosa agora, que foi a Maratona Aquática da Ilha do Mel, que foi nesse final de semana? Exatamente, sábado. Fala um pouquinho de como foi a prova, como é que estavam as condições. Eu imagino que você tenha ido numa situação melhor também agora para essa prova, né? Essa prova eu fui numa situação muito melhor, foi uma prova que eu me preparei... Se preparou para a prova. Exatamente, eu já contava com ela dentro do meu programa, mas... nós temos uma carência no nosso território nacional de provas de ultramaratona aquática, temos muito poucas. E as poucas que nós temos aqui, ainda falta uma grande maturidade da organização para poder ter uma estrutura adequada para a prova. A ultramaratona são até quantos quilômetros, Lúcia? Acima de 15. Acima de 15 já é considerado ultramaratona? É considerado. Não existe um limite máximo. Não tem limite, pode ser... Atualmente, a maior que nós temos... da FINA e de confederações é essa de 57 quilômetros que eu fiz na Argentina. Antigamente tinha uma que era de Rosário, lá na Argentina também, que eram 88 quilômetros. 88? Existia, não tem... Quanto tempo de prova, Catarina? É a favor, então depende muito da corrente, obviamente, porque mesmo sendo a favor, sendo um rio, pode estar mais intensa e menos intensa. Mas ela acabava entre 10 e 12 horas de prova. Assim, uma coisa, né? Muito longa. Teve anos que acabou em menos tempo, mas, como eu disse, depende das condições climáticas. Mas complemente que você estava falando da Ilha do Mel lá, as condições como é que estavam de Foi prova? Uma prova... Quantos atletas participaram? 90 atletas na prova de 20 quilômetros. Eu fiquei abismada ao ver a lista de inscritos, eu não esperava, eu pensei, nossa, é muita gente. Eu falo porque todas as pessoas do meio acabam se conhecendo bastante. Então eu tenho um colega que levou 60 atletas da academia dele, lá da cidade onde eu nasci, de Campinas.
e todos precisam de um apoio de caiaque, inclusive. Então, imagina uma largada desse tamanho, né, com 90 atletas, 90 caiaques acompanhando, e a estrutura da prova, por ser uma distância muito longa, nós demos a volta no perímetro da ilha, praticamente. Não completo, mas praticamente a ilha inteira nós contornamos, e assim, não haviam boias de sinalização. Por mais que você tenha que dar a volta na ilha, não existe um segredo no percurso, você realmente tem que contornar, mas existem várias praias, é um percurso, um trajeto irregular, então você pode sim ficar mais afastado, mais próximo. Eu ia falar isso, quer dizer, uma marcação nesse caso ajudaria, né? A referência é muito difícil e como o número de inscrições foi muito grande, eles não esperavam tantas pessoas assim. As equipes por onde você terceiriza essa contratação de caiaques individuais para os atletas também não estava contando com tantas pessoas. Então muitos caiaqueiros estavam despreparados. Eles foram pegos de surpresa de alguma maneira. Muitos despreparados. Agora, Catarina, você criou também uma campanha de financiamento coletivo. Conta um pouquinho para a gente rapidamente sobre isso, que a gente está chegando no final do jornal, mas a gente tem que falar por isso que eu sei que é importante. Muito importante. Fala que esse é o mais importante. Sim, a campanha Vai Catarina, para poder participar dessas próximas 3 etapas do circuito do Grand Prix, que são as ultramaratonas que eu expliquei. A primeira viagem é dia 29 de julho, primeira prova, né? A viagem é uns 3 dias antes, no Canadá. Depois, no final de agosto e na primeira semana de setembro, tem uma prova na Macedônia e uma prova na Itália. Eu agora tenho a possibilidade de poder participar desse circuito, sendo a única brasileira a cumprir com todas as provas, todas as etapas do circuito. E eu não tenho recurso financeiro para poder bancar. E como é que as pessoas podem te ajudar, Catarina? Entrando no link. É a famosa vaquinha, crowdfunding? Exatamente, é um crowdfunding. Seria uma vaquinha online, que é o financiamento coletivo. E lá está tudo discriminado. Aonde está? Na Kikante, o site da Kikante. Mas nós fizemos um resumo do link, assim, eu fui ajudada por alguns amigos, que é bit.go/vai-catarina. A gente está vendo ali, inclusive, algumas imagens. Exatamente. Tem o link da campanha, você pode acessar. Bit, né? BIT. Isso. Que mais? bit.go/vai-catarina. .go, vai Catarina. Bom, para encerrar, acontece até amanhã o Campeonato Mundial Escolar de Natação na Hungria. São 16 países e 400 participantes. O Colégio Santa Cecília possui 6 atletas na competição. Até agora, o destaque é André Calveiro, que ganhou 3 ouros. 50 e 100 metros livres e 50 metros borboleta. Importante também esse trabalho de base, né, Catarina? Fundamental, e principalmente por ser no Mundial Escolar, eles estarem representando o colégio onde eles estudam. É muito raro no Brasil, nós vemos instituições de ensino apoiando o esporte. Isso é fundamental porque é o diferencial dos países desenvolvidos para o Brasil. Eles vincularem o ensino e a educação com o esporte, que é um diferencial do Santa Cecília, tanto no colégio como na universidade. É verdade, isso é sensacional. Catarina, obrigado, viu? Parabéns pelo seu resultado. Muitíssimo e que nas outras provas você vá sempre bem preparado, porque quando você se preparou um pouquinho, pronto, ganhou a prova, tá vendo? Boa sorte, viu? Tudo é treinamento. Conte com a gente aqui. Muito Vamos divulgar obrigada. mais depois durante a semana aí a sua vaquinha virtual para eu você peço a ter ajuda de recursos todos, para poder. porque eu quero muito poder dar esse retorno ao universo de tudo que foi me concedido, todas essas condições a favor para que eu pudesse integrar nessa oportunidade. Vai conseguir, com certeza. Sim. Obrigado, viu? Boa noite e boa Muito sorte. obrigada. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias da Baixada Santista. Eu volto amanhã. Tchau.